A morte é o fim? Ou será apenas o começo? Durante séculos, religiões e filosofias tentaram responder a essa pergunta, mas o Espiritismo traz uma visão que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida e o que vem depois dela. O que acontece com a consciência após o último suspiro? Será que tudo se apaga como um sono sem sonhos? Ou existe algo muito maior nos esperando? A resposta pode surpreender até os mais céticos. E o mais impressionante, isso pode influenciar diretamente o que você está vivendo agora. Quando Henrique fechou os olhos pela última vez, um silêncio profundo tomou conta de seu ser. Ele esperava o vazio, o fim absoluto, mas, para sua surpresa, continuava pensando, sentindo, existindo. A princípio, tudo parecia um sonho enevoado, como se estivesse despertando de um longo descanso. Aos poucos, sua percepção se ampliava, e ele notava que já não sentia o peso do corpo, as dores que antes o limitavam haviam sumido. Então, percebeu algo ainda mais impactante. Ele estava ali, plenamente consciente, mas seu corpo jazia inerte à sua frente. Era estranho, mas ao mesmo tempo, libertador. A transição não foi instantânea. Para alguns, como Henrique, o desprendimento ocorre suavemente, como uma brisa leve que afasta os últimos resquícios da matéria. Mas para outros, o processo pode ser turbulento, cheio de apegos e resistências. Espíritos muito ligados ao mundo físico, às posses ou até mesmo às próprias dores, podem demorar a compreender o que aconteceu. Há aqueles que tentam interagir com os vivos, desesperados por respostas, sem entender que já atravessaram o limiar. O tempo que cada um leva para aceitar sua nova condição varia conforme o seu grau de evolução e desapego à existência terrena. Henrique não estava sozinho. Ele sentia presenças ao seu redor, mas não eram ameaçadoras. Pelo contrário, emanavam paz e acolhimento. Aos poucos, foi compreendendo que a morte não era um ponto final, mas uma mudança de estado. Como um rio que segue seu curso e se transforma ao encontrar o mar, sua essência permanecia intacta, mas agora sem as amarras do corpo físico. O que ele carregava dali para frente não eram bens materiais, títulos ou status, mas sim seus aprendizados, sentimentos e a essência de quem realmente era. A jornada continuava. Henrique sentiu um arrepio leve quando uma presença familiar se aproximou. Seu coração, ou o que restava da sensação dele, acelerou ao reconhecer o olhar sereno de sua avó, aquela que o embalava em noites chuvosas quando criança. Ele quis correr até ela, mas percebeu que o tempo ali fluía de forma diferente. Seu espírito ainda se ajustava à nova realidade, e a emoção intensa fazia com que tudo ao seu redor oscilasse. A avó sorriu, com a paciência de quem entende o momento, e estendeu as mãos. O reencontro foi um abraço sem matéria, mas cheio de sentimento, um reconhecimento de almas que nunca haviam se separado de verdade. Nem todos encontram imediatamente aqueles que amam. Para alguns, a transição exige um tempo de adaptação. Espíritos que carregam mágoas profundas, culpas ou apego exagerado à vida terrena podem sentir-se isolados até que alcancem equilíbrio suficiente para o reencontro. É como alguém que mergulha em águas profundas. Quem está acostumado com a correnteza logo encontra fôlego, mas quem entra em pânico demora mais para emergir. Os laços não se perdem, mas a sintonia entre os espíritos precisa estar harmonizada para que o reencontro aconteça naturalmente. Aqueles que partiram antes geralmente se tornam guias no processo de transição, ajudando a acalmar a mente do recém-chegado e a desfazer os resquícios do apego terreno. Nem sempre eles se apresentam como eram na última encarnação. Às vezes surgem como eram em outra vida ou assumem uma forma que traga mais conforto e reconhecimento. Henrique, por exemplo, não via apenas sua avó. Aos poucos, outros rostos conhecidos surgiam, cada um trazendo consigo um pedaço de sua história. O amor verdadeiro transcende a morte, e os reencontros são prova de que a separação física nunca é o fim, mas apenas uma pausa momentânea. Quando Marina despertou em um novo corpo, nada parecia familiar.
O choro ao nascer, o calor do toque materno, a luz intensa, tudo era novo, mas, ao mesmo tempo, ecoava em sua essência. Em outra vida, ela fora uma mulher de temperamento rígido, marcada pelo orgulho que a afastara de muitos. Agora, renascia com um coração sensível, cercada de desafios que lhe ensinariam humildade e compaixão. A reencarnação não é um acaso, mas um roteiro cuidadosamente escrito pelo próprio Espírito, que escolhe suas provas e missões para lapidar-se, como uma pedra bruta que, a cada existência, se aproxima mais da sua forma perfeita. Nem sempre a jornada é fácil. Existem aqueles que voltam para reparar erros, cruzando novamente com desafetos do passado, agora disfarçados de familiares ou colegas de trabalho. O chefe exigente pode ter sido, outrora, o filho negligenciado. O amor não correspondido pode ser a alma que, em outra existência, causou sofrimento semelhante. O universo se movimenta de forma precisa, oferecendo a cada um as oportunidades necessárias para a evolução. Os desafios não são castigos, mas instrumentos de crescimento. Cada dificuldade superada, cada escolha feita com amor, aproxima o espírito de sua verdadeira essência. O espírito aprende através da repetição. Assim como uma criança cai inúmeras vezes antes de andar, também precisamos de várias encarnações para dominar o amor, a paciência, a coragem e o perdão. Algumas almas evoluem rapidamente, como alunos dedicados que absorvem o conhecimento com facilidade. Outras insistem nos mesmos erros, retornando às mesmas provas até que finalmente aprendam. A justiça divina se manifesta na perfeição desse sistema. Ninguém carrega fardos maiores do que pode suportar, e todos, sem exceção, caminham rumo à luz. O tempo, nesse processo, é apenas um detalhe. Se tudo o que você acabou de descobrir for real, o que isso muda na forma como você vive hoje? Você está se preparando para a continuidade da sua existência ou ainda está preso às ilusões passageiras do mundo material? A verdade é que ignorar essa realidade não impede que ela aconteça. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai usá-lo para evoluir, crescer espiritualmente e transformar sua jornada, ou vai deixar que a vida te leve sem rumo? Se esse conteúdo te fez refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo sobre a espiritualidade de uma forma que poucos ensinam e que pode mudar completamente a sua vida.